Olá, mugozinhos, aqui é Yu. E sejam bem-vindos a mais um Save Point, onde eu vou falar sobre pontos específicos da lore do Final Fantasy VII. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os clones do Sephiroth e as cópias do Genesis. E como eu adoro passar vergonha nos meus vídeos também, né? Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar uma lista com todos os jogos, livros, séries do Final Fantasy VII que eu vou dar spoiler, e também uma lista com vários vídeos relacionados com a minha explicação de hoje. Vamos começar nos perguntando o que são os clones do Sephiroth, né? Porque quando eu fui fazer o meu vídeo sobre a minha opinião sobre o Final Fantasy VII Remake, eu compartilhei com vocês que por muito tempo na minha vida, uma dúvida muito grande era o que eram os clones do Sephiroth. Porque, pra mim, se você usa o termo clone, ele realmente foi clonado. Tinha um Sephiroth e a gente fez umas bagulho lá muito louco, paf, a gente tem um outro Sephiroth. Só que não é bem assim. E a mesma coisa acontece com o Genesis e o Angel, na verdade, né? Porque são os dois têm cópias. E os termos também são usados como cópias. Então você imagina que de alguma forma mística, sei lá, conhecimento do Mako Life Stream, barro ou qualquer coisa assim, criaram seres novos com a própria imagem do Sephiroth, do Genesis e do Angel. Só que não é bem assim, né? No caso do Sephiroth, que é o conteúdo que a gente tem mais visto, a gente pode notar que os clones do Sephiroth, se a gente ver no clássico, a gente não tem muita visão de como eles são. A gente só vê eles como aquela criatura com um manto preto que cobre ela completamente. Você não tem ideia de como elas são. Só é descrito que ela tem uma tatuagem com um número. E o único que a gente consegue ver sem um manto no clássico, ele se encontra no setor 5, dentro de um cano. E a Aeris fica, ó, esse cara tá doente, você pode ajudar de alguma forma? E aí o Cloud responde, eu não sou médico, o que eu vou fazer? Já no remake a gente até vai pro setor 5, a gente tem contato com outra pessoa com uma tatuagem, mas a gente não consegue ver a cara dela. Porém, ao meu ver, os clones em si, mesmo aparecendo no remake, eles não parecem ser iguais ao Sephiroth. Eles parecem ser normais. Isso é porque, em tese, o Cloud também é considerado um dos clones do Sephiroth. Então, o que define um clone ser realmente um clone? No caso do Sephiroth, ele é um caso, digamos, mais avançado, e ele consegue controlar não só as suas células que surgiram por conta das células da Jenova, como ele também consegue controlar as células da Jenova por vontade da própria. E como eu disse no vídeo sobre a Jenova, o controle da mente está entre as suas muitas habilidades, não é mesmo? Então, o que o Sephiroth faz é controlar essas pessoas de alguma forma. Pode ser por meio de influência, que é normalmente o que ele faz com o Cloud, principalmente no clássico, na minha opinião, onde ele vai falando algumas informações e fazendo com que ele se questione sobre o que é real e o que não é.
ou realmente forçando uma ação, como é o que a gente vê no remake, dele indo em direção ao elevador no laboratório do Professor Rojo, ou até mesmo quando a gente vê no clássico, onde o Cloud começa a esbofetear a Ares até que ele desmaie e consiga parar. O mais tenso de tudo é que, por pouco, a morte da Ares não acontece pelas mãos do próprio Cloud. E ela realmente só não acontece porque ele ainda tem forças para jogar a Buster Sword para longe, e então é quando o Sephiroth desce e mata ela. Se não me engano, na verdade, ele nem joga para longe, mas ele dá uma afastada e o Sephiroth perde a paciência e fala: foda-se, eu vou matar essa garota eu mesmo. No caso, então, o Sephiroth consegue controlar todos esses clones e eles recebem o nome de clones porque o intuito do Rojo ao injetar essas células era que o Sephiroth conseguisse voltar e se manifestar por meio dos corpos dessas pessoas, o que de certa forma o Sephiroth consegue fazer, só que meio que é intencional. Ele pode fazer com que todos ao redor vejam ele com forma de Sephiroth, sendo que ele está usando aquele corpo, ou ele pode fazer com que uma pessoa específica veja ele como Sephiroth, que é o que a gente vê principalmente no remake, quando o Cloud abre a porta do vizinho dele, digamos assim, e a primeira coisa que ele vê é o Sephiroth. Ele tá vendo o Sephiroth em cima dele, ele tá vendo o Sephiroth atacando ele, e a Tifa claramente não está vendo a mesma coisa. Agora vamos às cópias do Genesis e do Endeal. E elas funcionam de uma forma bem semelhante dos clones do Sephiroth, só que tem
uma pequena diferencinha, digamos assim. Quando no caso dos clones do Sephiroth, ele consegue se manifestar e causar a ilusão graças ao poder da Gênova, que faz com que as pessoas vejam ele completamente como Sephiroth, as cópias, elas sofrem mutação e elas realmente ficam semelhantes ao que elas copiaram. Tanto é que os Soldiers e os guardas que receberam as células do Genesis ficam realmente parecidos com o Genesis. E no caso das cópias feitas do Endiel, como elas foram injetadas em monstros, elas recebem o rosto do Endiel em alguma parte dos seus corpos. E ao que parece, apesar da criatura em si ainda manter suas memórias e consciência, ela também passa a manter a memória e a consciência de quem ela foi copiada. A gente pode ver isso pelo Dog, grifo, sei lá que diabo que aparece na igreja da Ares para defender ela e que tem o rosto do Endiel. A gente pode notar isso pelas várias cópias do Genesis que conseguem ter os poderes dele. E a gente pode ver isso pelo próprio Lazard, que era o líder do Soldier, em que ele fala que ele queria vingança e etc. Mas depois que foi injetada as células do Endiel dele, ele perdeu essa vontade e talvez isso seja um pouco do Endiel nele.
E todos os clones do Sephiroth têm números tatuados em seus corpos porque eles são os sobreviventes de Nibelheim que serviram como experimento. Então meio que para datalogar todas essas pessoas foram feitas essas tatuagens. O que dá a entender é que apesar do Cloud e o Zack terem recebido células do Sephiroth e da Jenova para se tornarem clones, eles não tiveram, sei lá, tatuagens, porque primeiro o Zack foi imune à injeção das células, ele não teve nenhuma mutação, então meio que ele foi uma falha, porque não conseguiu gerar um resultado que nem ele gostaria. E no caso do Cloud, porque ele entrou no estado vegetativo muito mais avançado, então ele realmente era descartável. E isso explica uma das minhas maiores confusões de todas, porque durante o remake a gente vê que o Rojo identifica o Cloud muito mais cedo. Só que ele só não dá com a língua nos dentes porque ele é levado pra longe pelos sussurros. Só que no clássico, o Rojo só identifica o Cloud lá na frente quando ele tá pra entregar a Black Materia pro Sephiroth. E aí ele pensa, eu lembro de você, caraca, tu era uma falha e pá. Só que nessa época eu lembro que eu tinha uma dúvida, porque ele falava que ele era um clone. E eu ficava, então ele é um clone do Cloud ou ele é um clone do Sephiroth? Respondendo essas dúvidas da Yu do passado, na verdade o Cloud era para ser um clone do Sephiroth, só que ele deu errado, só que na fim das contas ele acabou dando certo porque ele foi um idiota e entregou a matéria preta pro Sephiroth. É isso. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para esclarecer algumas dúvidas da diferença entre clones e cópias dentro do universo do Final Fantasy VII, mas ainda assim, aqui embaixo na descrição eu vou deixar linkado alguns vídeos relacionados e que mostram principalmente interações e revelações a respeito de cópias e clones dentro do jogo. Então, se você não é um Moogle ainda, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A minha intenção com esses vídeos é fazer eles rápidos e sucintos, trazendo mais trechos da história para esclarecer as dúvidas de vocês. Então é isso, se você gostou, deixa o seu curtir, o seu comentário, principalmente deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha sobre a história e sugestão para outros videozinhos curtinhos como esse. É isso. Beijinhos, tchau, tchau.